A decisão de colocar mais um militar na cúpula supostamente gerou forte insatisfação no poder legislativo, no Congresso Nacional, segundo a Folha de São Paulo. Para congressistas ouvidos pelo jornal, ao aumentar o núcleo militar, o presidente ensaia um isolamento político. Deputados e senadores já anteveem o risco de piorar a relação com o Congresso. Com Braga Neto, a cúpula do Palácio do Planalto terá o terceiro oriundo das Forças Armadas. Bolsonaro exaltou a alteração, afirmando que, abre aspas, ficou completamente militarizado o meu terceiro andar do Palácio do Planalto. O militar 4 estrelas, Braga Neto, foi nomeado com o objetivo de imprimir um novo perfil à Casa Civil. A ideia é reforçar a atribuição gerencial da pasta e afastá-la de vez da articulação política. Publicamente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, elogiou a escolha do general Braga Neto para a Casa Civil. Ele disse à Folha de São Paulo que o novo ministro é, abre aspas, organizado, disciplinado e preparado. Zé, como é que o Legislativo, aí o Congresso, você que observa tão de perto, que circula ali pelo Salão Verde, pelo Salão Azul, Câmara e Senado, recebeu essa notícia? Olha, foi o comentário de um lado e de outro, né? Há uma apreensão natural. O presidente da Câmara foi ali mais político, né? O Rodrigo Maia, ele não expressou ali o sentimento médio do Congresso Nacional. Ele disse que conhece o Braga Neto, que elogiou a sua capacidade de gestão, gostou da atuação dele, né, como interventor na segurança do Rio de Janeiro. Ele deixou boas lembranças, inclusive equipamentos para o Rio de Janeiro, e agiu de uma forma muito equilibrada. Mas o que assusta mesmo os políticos é ver que desde Golbery e Silva, que deixou o governo em 81, né, não há um ministro-chefe da Casa Civil militar. E não é um ex-militar, é um militar da ativa que ainda, até agora, ainda é chefe do Estado-Maior do Exército, né, o cargo mais importante do Exército brasileiro. Vai sair dessa função, deve ir para a reserva, e naturalmente aconteceria em julho, mas deve antecipar. Mas, de qualquer forma, há sim um grande número de militares no coração do poder, na presidência da República. E Braga Neto chega com poderes amplos, né? Ele será um coordenador da esplanada dos ministérios, segundo palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ontem nós transmitimos aqui na live dele, ao vivo, como sempre, em primeira mão, né? Ele dizendo o seguinte, que o Braga Neto terá a função de se antecipar aos problemas, de fazer essa interlocução, ou seja, passar as mensagens do presidente da República para os ministros. É sinal claro de que muitos ministros não vão chegar ao presidente Jair Bolsonaro, param no ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Esse grupo de militares no Palácio do Planalto, Silvio, não significa, viu, Augusto, que há um governo militar. É um governo civil, eleito pelo povo, e ele escolheu, cada um escolhe ali os auxiliares, os ajudantes, é sempre tradição, que ele mantém relação. Silvio, você disse andanças, tem uma história curiosa. Um deputado do Rio Grande do Sul foi eleito pela primeira vez, primeiro mandato, e um deputado tem direito de nomear 70 auxiliares. Mas, geralmente, esses auxiliares são nomeados nos estados. Aqui em Brasília, ficam ali de 6 a 8 funcionários, até porque não cabe mais do que 8. Ele nomeia de 70, mas só cabe 8, né? Então, é o seguinte, o deputado não conhecia ninguém aqui em Brasília, chegou, fez uma seleção, né, de funcionários e tal, que eram candidatos, e veio um anão, e se candidatou. E o deputado gostou do anão preparado e tal, baixinho, mas ele falou, eu não quero ele para nenhuma outra atividade que não seja o gabinete, contratou o anão. E quando ele ia saindo, ele disse pro anão, olha, é o seguinte, você será meu chefe de gabinete e você contrata mais 6 funcionários aqui para o meu gabinete. Tá bom, foi embora. Quando ele voltou, 7 anões no gabinete dele, quer dizer, o anão contratou 7 outros anões. Por quê? Porque eram os amigos dele, era a turma dele, eram os parentes dele. Isso aí, eu conto essa história, isso é real, isso aconteceu, para identificar que é assim mesmo.
Então, se o chefe é evangélico, ele contrata evangélicos, né? Se ele é civil, contrata civil. Como o presidente é um ex-militar, ele está na atividade civil, ele contrata pessoas do meio aí da caserna. Mas isso, nós podemos falar depois, já está provocando debates, inclusive nas Forças Armadas. Pois é, Zé, acho que você falou muito bem, né? Quando você se referiu, você disse assim, olha, evangélico, ele procura evangélicos, militar procura militares. Para quem critica, por exemplo, a escolha de um militar, no caso o general de 4 estrelas Braga Neto, para a Casa Civil... Ladrão contrata ladrão, né, Silvio? Pô, mas aí sacanagem, Zé, você vai roubar o meu comentário aqui, ó, exatamente o que eu ia dizer. Eu vou passar a bola pro Augusto Nunes enumerando o seguinte, de 1º de janeiro a 2003, chefiaram a Casa Civil José Dirceu, Dilma Rousseff, Erenice Guerra, Carlos Eduardo Lima, Antônio Palocci, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante, Jacques Wagner, Lula, que quase foi chefe da Casa Civil, quem não se lembra do Bessias, né? Se ele tiver, leva, a Dilma disse, leva lá, o Bessias vai te entregar, você só assina se tiver risco de ser preso, né? E por fim, Eliseu Padilha com Michel Temer. Assim eu passo a bola para Augusto Nunes, para quem reclama de Braga Neto, ali a lista dos antecessores. Perfeito. Em primeiro lugar, eu endosso e sublinho aí essa informação do Silvio Navarro. Os civis, por acaso, fizeram um bom trabalho, a turma que chefiou a Casa Civil nos últimos anos eram todos civis e todos ladrões, ou quase todos. Ladrão convida ladrão, evidente, se era quadrilha, você convida o quadrilheiro, que é a história muito boa contada pelo Zé. Claro, anão conhece anão, convive com anão. O general não está lá para fazer, não está lá para fazer a chamada articulação política. Toda vez que eu ouço essa expressão, eu ponho a mão no bolso para proteger, porque ela começa a surgir quando os deputados vão avançar sobre verbas federais. É aí que começa a choradeira. Eles estão cansados de saber que a articulação política, muito provavelmente, e até onde o presidente permitir, vai ser feita pelos ministros envolvidos na reforma e pelo ministro Rogério Marinho, que acaba de ser nomeado para a integração, como é que é? Ministério da Integração Regional. Desenvolvimento regional. Um negócio desse. Ele está lá. Desenvolvimento. Rogério Marinho, que foi deputado até outro dia, perdeu não se reelegeu por ter sido um dos mais combativos deputados em favor das reformas apresentadas ainda no governo Michel Temer. Ele está ali para fazer essa articulação. Agora, vamos deixar muito claro. Articulador político é uma pessoa que vai tentar gastar o mínimo com os deputados para conseguir o apoio deles às reformas. É sempre assim. Hoje eu achei até graça, porque estava lá na Folha de São Paulo, a manchete era mais ou menos assim. A falta de articulação política e falas de Guedes prejudicam reformas. E no Estadão vinha a explicação. Governadores querem mais dinheiro do Ministério da Economia. Isso aí. A manchete do Estadão explicou a da Folha. É claro que eles querem isso. Agora, a presença de militares não significa rigorosamente nada. Significa exatamente isso que vocês disseram. O Bolsonaro, durante 29 anos, como deputado, ele não conviveu com deputados. Ele sempre conviveu com um ou outro deputado que tinha de origem militar, com um currículo de militar, e só. Ele convivia com 2, 3, ele era um solitário, ele continuou convivendo com os amigos dele, que quase todos são egressos aí das Forças Armadas, das Polícia Militar e tal. Agora o Brasil esquece o seguinte, nós passamos o século passado com os militares disputando o poder sem que ninguém alegasse aí que a farda era um problema. Não me refiro, evidentemente, ao regime militar. Isso aí foi outra coisa, Isso foi uma ditadura, ponto final. Mas é o seguinte, presidente de 1950, de 45 a 50, Eurico Dutra, era general, tinha sido ministro da guerra do Getúlio, foi eleito com o apoio do Getúlio.
O deputado, o general Juarez Távora disputou duas eleições. Não, uma eleição como candidato a presidente e o brigadeiro Eduardo Gomes também disputou a presidência. Ninguém achava nada. O Cordeiro de Farias, ele fazia o seguinte, naquele tempo existia a figura do anfíbio, né? O militar que chefiava uma tropa, depois ia ocupar um cargo político. Ele foi nomeado governador de Pernambuco. Depois ele se elegeu, foi indicado para governador do Rio Grande do Sul. E nessas idas e vindas, ele foi um dos chefes da Força Expedicionária Brasileira na guerra. Isso é que não pode acontecer. A gente vai para o comando de tropa, vem para um cargo político e tal. Fora daí, são pessoas que estão exercendo cargos, como lembrou o Zé, civis. E ponto. Aliás, o Henrique Lotti, também marechal, foi candidato contra o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros em nenhum momento disse, não podemos eleger um militar, porque a presença deles na vida política era normal. Hoje, com o exército profissional, você achar que o fato de haver um militar ocupando um cargo civil é perigoso, isso é conversa fiada, conversa para boi dormir e conversa de quem quer se queixar de alguma coisa para aumentar o cacife na negociação de verbas e empregos. Toda vez que se aproxima um projeto importante, recomeça essa conversa fiada. Eles diziam, os deputados, dezenas deles, que não dava para negociar com o Onyx Lorenzoni, porque ele não cumpria as promessas, que não tinha poder. Agora eles estão saudosos, nostálgicos do Onyx Lorenzoni. Eles tratam o povo brasileiro como um bando de idiotas mesmo. Pois é, vou devolver a palavra para o Zé Maria Trindade e no final do comentário dele ele disse que tinha um complemento agora para tratar da questão militar, mas como a gente faz esse programa para vocês que nos assistem, tô acompanhando tudo que vocês estão escrevendo aqui na janelinha, os comentários no Facebook, nas demais redes sociais, o pessoal gostou aqui da seleção da Lava Jato, que já passou pela Casa Civil, eu passo a bola para o Zé aqui em ritmo de escalação de futebol, Dirceu, Dilma, Erenice, Palocci, Gleisi, Aloysio Mercadante, Jacques Wagner, Lula, que quase foi, e Eliseu Padilha. Vai daí, Zé Maria Trindade. Olha, é muito importante, Augusto, a história que eu vou contar aqui. Aconteceu recentemente. Existe um grupo de deputados de vários partidos políticos que se reúne e tal. Existem vários grupos, né, temáticos e tal. E esse é um grupo que se reúne para analisar o país. E convidou para uma reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. E aí, um dos deputados do grupo disse diretamente ao ministro: ministro, nós estamos preocupados porque aqui e ali se fala em AI-5, se fala em quebra democrática, o palácio tomado por militares. Há algum perigo? Aí o ministro: não, nenhum, zero problema. Imagine, o presidente Jair Bolsonaro é um democrata. Ele não tem nenhum projeto nesse sentido de quebra democrática, nenhuma intenção de ditadura e tal. Aí insistiram os deputados. Mas as Forças Armadas apoiariam o presidente? E ele: eu não vou responder uma questão dessa, porque não existe no horizonte nenhuma possibilidade disso acontecer. Não é assim, não existe. Aí os deputados insistiram, mas no caso de houver ali um grupo dentro do governo que tenda a quebrar a democracia e iniciar um novo processo, ele: não existe e nem existirá, eu garanto. E aí, com a insistência dos deputados, ele disse: olha, não existe, não há no horizonte nenhuma possibilidade, não vejo isso na gestão Bolsonaro. Agora, eu garanto a vocês de que, se existir, as Forças Armadas não entram neste jogo. Além dessa história real que aconteceu há pouco tempo aqui em Brasília, né, essa conversa, hoje o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse com todas as palavras: os militares não estão no governo, alguns integrantes das Forças Armadas estão, e não há como creditar eventuais erros ou acertos do governo nas Forças Armadas. E aí, Silvio Augusto, ele falou uma frase muito importante, né? De que
os militares não estão no governo, as Forças Armadas estão fora no comando dos seus respectivos comandantes. Ou seja, quem comanda o Exército é o comandante do Exército, da Aeronáutica é o comandante da Aeronáutica e o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Mas não significa que os militares ou tomaram ou têm a intenção de tomar o poder. Há uma diferença muito grande entre essas considerações que eu disse aqui.